Olá, jovens! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais uma técnica de demonstração de resultados matemáticos. Essa é uma técnica bastante poderosa e que, se vocês nunca viram antes, ela de fato vai parecer uma novidade, né? As anteriores que a gente viu no vídeo sobre técnica de demonstração da contrapositiva ou técnica de demonstração por contradição, por mais que a gente esteja colocando nomes novos, elas não têm aquela sensação de serem logicamente uma grande novidade, né? Hoje, por outro lado, a não ser que você já tenha visto algo parecido, você irá provavelmente se surpreender um pouco. Tá? A técnica de indução é uma técnica muito poderosa e que serve em geral para demonstrar resultados que dizem respeito à matemática discreta, que é o tema do nosso curso, tá bom? Então eu vou começar aqui com um problema, e o problema é esse, né? Temos uma sequência de números, essa sequência é descrita, né, apresentando o primeiro número da sequência, né, o primeiro deles é 2, e aí eu apresento uma relação de recorrência. A gente já viu isso naquele vídeo inicial que apresenta o curso, e é uma sequência em que o enésimo termo da sequência ele é definido como o anterior mais 2 vezes n, tá? E aí a pergunta que eu quero fazer aqui nesse exemplo é como encontrar uma fórmula. Uma fórmula, quando eu digo uma fórmula, isso daqui obviamente também é uma fórmula, mas eu quero dizer uma fórmula que o termo na posição n, ele é escrito de uma maneira que não depende dos termos anteriores. Você não precisa calcular todos os termos da sequência. A primeira coisa que eu acho que vale a pena falar aqui é o seguinte: a gente se acostuma que uma fórmula é a coisa mais útil do mundo. Não é necessariamente. Por exemplo, se você precisar saber qual que é o centésimo termo dessa sequência e você resolver implementar isso daqui num software, né, num algoritmo, você vai ver que o resultado vai ser bem rápido. Tá? Então isso daqui não é de todo o mal, não é uma descrição ruim da sequência, mas o objetivo aqui é encontrar essa fórmula. Então, como que você começa a fazer isso? A gente vai começar da única maneira, se você nunca resolveu nada parecido antes, que dá para começar, que é fazendo uns casos, uns exemplos e vendo se a gente enxerga um padrão. Enxergar padrões é uma das coisas que diferencia nós, seres humanos, dos macacos que estão aí na floresta. Né? Enxergar padrões. Então a gente quer aqui olhar agora, começar olhando A1, A2, A3, A4, A5 e ver se a gente consegue enxergar um padrão. O A1, por definição, é igual a 2. O A2, aí agora eu vou aplicar a relação de recorrência, vai ser o valor do A1 que era 2, mais 2 vezes 2, né? O N é 2. Né? Dá 6. O A3 vai ser o valor do A2 que é 6, mais 2 vezes 3, 12. O A4, 20. O A5, 30. Tem algum padrão? Esses números 2, 6, 12, 24, perdão, 2, 6, 12, 20, 30. Será que a gente consegue enxergar algum padrão? Bem, o padrão aqui é que o AN é n vezes n mais 1. Né? O que é isso aqui? Isso aqui é 2 vezes 3. Isso aqui é 3 vezes 4. Isso aqui é 4 vezes 5. Esse aqui é 5 vezes 6. É sempre o valor do n vezes o n mais 1. Beleza. A gente enxergou aqui um padrão, a gente acha que esse é o valor da fórmula, a gente tem essa suspeita, mas isso não é uma demonstração. Né? Não dá para garantir aqui que o A15 vai ser igual a 15 vezes 16 se a gente não fizer mais nenhum exame nesse exemplo. Tá? E é sobre isso que é o tema desse vídeo. Como, após olhar para uma fórmula como essa, uma vez que a gente tem uma relação de recorrência, por exemplo, e tem a fórmula, será que a gente consegue demonstrar que ela funciona? Bem, vamos ver primeiro como que esse padrão emerge e vamos ver se a gente consegue formalizar esse raciocínio. Tá? Então, ainda que essa fórmula seja um chute, a gente vai conseguir mostrar que ela é verdadeira. A gente já viu que, de fato, nos exemplos do slide anterior, ela funciona até n igual a 5. Né? O A5 era 5 vezes 6, que era 30.
Aí vamos agora tentar escrever o A6 usando a relação de recorrência, mas preservando esse formato. Então, em vez de escrever que o A6 é o A5, que é 30, eu vou escrever aqui 5 vezes 6, que é o que a fórmula está dizendo. Dá no mesmo. Só que aí é 5 vezes 6, mais, e aí a relação de recorrência era 2 vezes n. O n é 6, então é 5 vezes 6 mais 2 vezes 6. Eu não vou fazer a conta, mas eu vou notar que o 6 vai em evidência. 2 mais 5, 7. 7 vezes 6. Eu for agora para o A7. O A7 é 7 vezes 6, mais 2 vezes 7. É 8 vezes 7. Então, eu já estou vendo aqui que esse padrão, ele de fato tem uma justificativa meio intrínseca aqui na relação de recorrência. Mas como que a gente formaliza isso? Como que a gente formaliza que isso daqui vai se repetir sempre? O ponto aqui é que não importa, em particular, se eu estou no n igual a 7, 7, 6, etc. O que importa é só a relação do valor de n para o próximo. E isso é o coração do raciocínio indutivo em matemática. É você notar simplesmente que se o AK é K vezes K mais 1, onde K é um índice qualquer, ou N, tanto faz, aqui eu estou chamando de K, a gente vai chamar até de K por padrão, mas tanto faz. Se o AK é K vezes K mais 1, então o AK mais 1, que é o AK, mais 2 vezes K mais 1, que é o índice que eu estou olhando. Aí se eu substituo o AK por essa fórmula e somo com 2 vezes K mais 1, o que eu obtenho é K mais 2 vezes K mais 1. E aqui, se o K é 5, a gente vai ver exatamente o que a gente viu nesse slide anterior, fazendo as contas para o 5. Se você troca K por 6, é isso que está escrito aqui. Se você troca K por 7, é isso que está escrito aqui embaixo. Se você troca K por 8, vai ser o próximo. K por 9 vai ser o próximo. E como não importa quem que é o valor de K, esse quadrinho que mostra como que a recorrência leva à fórmula, independente do índice que a gente está, é um quadrinho que exemplifica uma demonstração por indução. Né? Já vou colocar de agora a figura pictórica, né, a imagem, né, favorita, quando as pessoas estão explicando demonstração por indução, é como se fosse uma grande fileira de dominós. Né? E o que a gente está mostrando aqui é que ao derrubar um dominó, o da frente cai, e se eles estão todos enfileirados, você sabe que cada vez que um caiu da frente cai, você sabe que todos vão cair. Porque cada vez que um vai derrubando o outro, você já garante que eventualmente lá na frente o dominó vai cair. E é isso daqui. O dominó é o caso n igual a 6. O da frente é o n igual a 7. O da frente é o n igual a 8. E o fato da fórmula ser verdadeira para o anterior está implicando que ela é verdadeira para o próximo. Né? Está meio que perpetuando a veracidade disso. Bom, vamos ver um outro exemplo. Demonstração por indução, obviamente, não serve só para esse tipo de problema, de relação de recorrência. Serve para um monte de coisa. A gente vai ver aqui 3 vídeos sobre demonstrações por indução, as mais variadas, problemas que vocês nem imaginariam que a gente conseguiria demonstrar por indução. Mas vamos ver aqui um problema simples, interessante. Seja AN a sequência definida por o AN é o somatório, ou seja, é a soma de todos os números de 1 até n ao quadrado. Lembra que isso que está escrito aqui significa 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, até n ao quadrado. Né? Eu estou indo de 1 até n e eu estou somando sequencialmente os termos da forma i ao quadrado, onde o i está variando. Então é 1, é 2, é 3, é 4, assim como vocês estão vendo aí. Note, em particular, que se quiséssemos escrever uma relação de recorrência para o AN, a gente poderia. O AN nada mais é do que o anterior mais n ao quadrado. É sempre o que eu tinha até antes, a soma até o índice anterior mais o n ao quadrado. Tá? E aí eu estou dizendo que se essa é a minha sequência, a fórmula que me dá o valor do AN, sem que eu precise calcular a somatória inteira, é essa. É n vezes n mais 1, vezes 2n mais 1, dividido por 6. Aí a gente pode até verificar que isso daqui está funcionando. Por exemplo, né, o A1 é igual a 1, que é 1 ao quadrado.
Né? Se eu substituir n igual a 1 aqui, esse produto aí em cima dá 6, 6 dividido por 6 dá 1. O A2 vai ser 1 mais 4, que é 5. E se você colocar 2 aqui, vai dar 2 vezes 3, 6. Dividido por 6 já corta. E aqui é 2 vezes 2 mais 1, que dá 5. Então, pelo menos para 1 e para 2 está funcionando. Você pode testar para alguns valores. E como que a gente demonstra que essa fórmula está certa? Veja que aqui eu não estou nem esperando, nem explicando como é que eu cheguei nessa fórmula. Tem como? A gente pode até comentar sobre isso em outro vídeo mais para frente. Mas por hora eu só quero demonstrar que ela está certa. Eu recebi ela e eu quero garantir que ela está certa. E agora eu vou mostrar como que se escreve uma demonstração por indução. Tá? Uma demonstração por indução é sempre bom você anunciar no começo que você está fazendo a demonstração por indução, a facilitar a vida do seu leitor. Tá? Uma demonstração por indução ela sempre tem duas partes. Você tem que verificar que ela funciona para alguém e você tem que verificar que a partir daquele alguém, se funciona para o anterior, ela funciona para o próximo. Então é como se na minha fileira de dominós eu estivesse mostrando que o primeiro está caindo e depois eu estivesse mostrando que todos eles estão enfileiradinhos de modo que se algum cair, todos os outros caem para frente. Se essas duas coisas são verdadeiras, então todos os dominós vão cair. Tá? Essa é a estrutura de uma demonstração por indução e essa é a estrutura que todo mundo tem que aprender, se acostumar e ser capaz de reproduzir em demonstrações por indução. Tá bom? Então, ó, o caso base, primeiro, com n igual a 1 já funciona, a fórmula é verdadeira. O A1, que é a soma de 1 ao quadrado, que é 1, e se eu aplicar lá na fórmula, vai dar 1 vezes 2 vezes 3, dividido por 6, que dá 1 também. Então a fórmula está condizente com a definição da função. Essa é a definição, essa é a conclusão, está tudo certo. Qual que é o nosso passo indutivo? Eu vou assumir que para um valor de k qualquer, essa fórmula ela é verdadeira, e agora eu vou mostrar que se eu trocar k por k mais 1, ou seja, olhar para o caso da frente, a fórmula permanecerá verdadeira como consequência disso daqui e de possíveis manipulações algébricas ou observações que a gente faça. Então, o que eu desejo mostrar, demonstrar, é que se eu começar com k mais 1, eu consigo chegar nessa fórmula. Então, vamos ver como é que isso daí vai funcionar? Por definição, o AK mais 1 é a soma dos índices I de 1 até K mais 1 de I ao quadrado. E como a gente já observou, eu posso tirar dessa soma todos os primeiros K termos e separar do último. Então eu posso fazer a soma de 1 até K de I ao quadrado e somar com K mais 1 ao quadrado. Isso que está aqui é o AK, é o termo anterior. E agora eu estou assumindo que para ele eu já demonstrei a fórmula. Então agora eu troco. Eu troco o AK pelo valor da fórmula. Isso daqui é o coração de uma demonstração por indução. É o momento em que você, no seu raciocínio, você identifica o caso anterior e aplica sobre ele o que você deseja demonstrar. Porque você está assumindo que o caso anterior já foi demonstrado. Tá? E aqui ainda sobra o k mais 1 ao quadrado, que é o termo que está aqui. E agora, tudo que eu vou fazer com essa soma, são manipulações algébricas com o objetivo de encontrar, no final das contas, essa fórmula onde o n é igual a k mais 1. Então vai ser o AK mais 1 igual a k mais 1 vezes k mais 1 vezes 2 vezes k mais 1, tudo dividido por 6. Tá bom? E aí entra um componente que é da sua habilidade com manipulação algébrica, mas você já sabe onde você quer terminar. E aí basta você verificar que está tudo certo. Você, se tiver dificuldade em enxergar como que os passos foram daqui para cá, você pode expandir isso daqui da maneira que você sabe, fazendo uma soma de fração. Você pode expandir o valor que você queria e verificar que eles são iguais. Aqui eu não vou ser muito criterioso, mas de fato, se você fizer essas operações, você vai verificar que a gente está chegando exatamente onde a gente queria. São apenas manipulações algébricas. Tá bom?
Então, uma demonstração por indução, ela sempre precisa exibir o caso base, mostrar que algum dominó caiu, e ela sempre precisa exibir no passo indutivo o uso da hipótese de indução, mais algumas manipulações que permitam você concluir o caso futuro a partir do caso anterior. Tá? Eu espero que tenha ficado, pelo menos do ponto de vista estrutural, claro, como é que a demonstração por indução funciona. É óbvio que se essa é a primeira vez que você está vendo isso, você não vai se sentir pronto para reproduzir isso em outros casos. A única maneira que você pode fazer agora, bandeira que eu estou balançando desde o começo da sequência de vídeos, é faça exercício. Eu vou mostrar aqui mais exemplos, na verdade eu vou fazer vários exemplos a partir de agora, mas a única maneira realmente efetiva, eficaz desse conhecimento, vocês absorverem ele, é vocês fazerem alguns exercícios, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir adiante. Mais um resultado que a gente demonstra por indução. Isso aqui é, para todo n inteiro não negativo, eu estou afirmando que 5 é um divisor de n à quinta menos n. Então, eu estou dizendo que se eu colocar n igual a 0, isso aqui vai ficar 0 à quinta menos 0, que dá 0, 5 divide 0. Se eu colocar n igual a 1, 1 à quinta menos 1, que dá 0 também, 5 divide 0. Né? Se eu colocar n igual a 2, 2 à quinta menos 2, 2 à quinta, 32 menos 2, 30. 30, 5 divide. Tá certo. 3. Quanto que é 3 à quinta? 3 à quarta, 81. 3 à quinta, 243. Menos 3, 240. E 5 divide 240. 4, vocês podem fazer. 5, etc. 5, é claro que 5 vai dividir. Não tem mais, né? Qualquer número que você colocar aí não negativo, 5 vai dividir. Como que a gente demonstra esse fato? Né? Note que antes de aprender sobre demonstração por indução, você poderia se sentir impelido a escrever n à quinta menos n como um produto notável. Talvez, se você viu isso em algum momento, você acharia que esse é um bom caminho. Talvez até funcione, mas aqui a demonstração por indução é muito elegante, ela funciona, ela é curta, ela é inequívoca. Como que é a nossa estrutura? A gente começa com um caso base, se n igual a 0, 5 divide 0 à quinta menos 0. Você pode até fazer um outro se você quiser. Se n igual a 1, 5 também divide 1 à quinta menos 1, que é 0. Aí agora a gente vai assumir que 5 divide k à quinta menos k. E a gente vai demonstrar como consequência desse fato e outras manipulações que 5 divide k mais 1 à quinta menos k mais 1. Então, para fazer isso, eu vou começar expressando quem que é k mais 1 à quinta menos k mais 1. Você faz o produto aqui, k mais 1 à quinta, k à quinta, mais 5k à quarta, mais 10k ao cubo, mais 10k ao quadrado, mais 5k mais 1, menos k mais 1 no final. E agora entra o momento em que você precisa pensar no que é que você quer fazer. Você quer utilizar o fato que 5 divide k à quinta menos k. Então seria muito bom que aqui dentro, nessa grande expressão, aparecesse k à quinta menos k. E aparecesse outras coisas, e eu sei que se um número divide A e se o mesmo número divide B, ele também divide a soma. 3 divide 12, 3 divide 30, 3 divide 12 mais 30. O resultado é exatamente 12 dividido por 3, 30 dividido por 3, a soma dessas coisas. Então o que eu vou fazer aqui agora é reexpressar tudo isso aqui de forma que apareça o k à quinta menos k, que eu já sei que o 5 divide por hipótese de indução, e eu vou esperar que o restante seja algo que eu consiga concluir que 5 divide por outro motivo talvez. E aqui funciona perfeitamente. Então você vai notar que o k à quinta menos k eu posso colocar aqui no começo, e eu sei que 5 divide esse começo por hipótese de indução. E o que vai sobrar aqui, 5k à quarta, 10k ao cubo, 10k ao quadrado, 5k... mais 1 corta com menos 1, desaparece. O que sobrou é um polinômio na variável k. K é um número inteiro. Todos os coeficientes são divisíveis por 5. Então, tudo isso aí é divisível por 5. Todo mundo é divisível por 5. A soma de todo mundo é divisível por 5. E eu concluí o meu resultado. Eu concluí que 5 divide k mais 1 à quinta menos k mais 1. Não significa dizer que 5 divide 2 à quinta menos 2. Porque se eu colocar k igual a 2, eu vou simplesmente estar aproveitando o caso anterior e vou estar concluindo... Perdão, se eu colocar k igual a 1, eu vou estar concluindo que 5 divide 2 à quinta menos 2.
Se eu colocar k igual a 2, eu vou ter o próximo, assim sucessivamente. Tá bom? Então, nesse exemplo, fica claro que de alguma forma, quando você está fazendo a demonstração por indução, você precisa fazer aparecer o caso anterior para que você consiga aplicar a hipótese indutiva. Nesse exemplo, o k quinta menos k, a gente encontrou ele nessa expressão. Então, toda vez que você estiver fazendo a demonstração por indução, você tem que se preocupar em como que você vai manipular o caso em questão para fazer aparecer o caso anterior, aplicar a sua hipótese indutiva, aplicar outras manipulações algébricas ou raciocínios matemáticos, juntar as coisas e poder concluir o que você quer sobre o caso da frente. Tá? Então vamos ver aqui mais um exemplo. Nesse exemplo eu quero demonstrar que para todo n, um número inteiro, 2 divide 3 elevado a n. E aí? 3 elevado a 0 é 1, 2 não divide 1. 3 elevado a 1 é 3, 2 não divide 3. 3 ao quadrado é 9, 2 não divide 9. Não é muito difícil se convencer que 3 elevado a qualquer coisa que eu colocar aqui, inclusive vai dar um número ímpar. E é claro que 2 não pode dividir um número ímpar. Então, claramente eu estou tentando fazer algo errado aqui. Mas vamos supor que você não se deu conta disso. Vai começar a sua demonstração por indução. Você vai assumir que 2 divide 3 elevado a k. Vai olhar para o caso da frente. O caso da frente é 3 elevado a k mais 1. Vai fazer aparecer o caso anterior. 3 elevado a k mais 1 é 3 vezes 3 elevado a k. Aqui um produto. Eu estou assumindo por indução que 2 divide um dos termos do produto. Né? Se eu tenho que 20 vezes 351, eu sei que 5 divide esse produto, porque 5 divide 20, o resultado é 4 vezes 351. Então aqui eu estou assumindo que 2 divide 3 elevado a k, eu tenho um produto, 2 divide esse termo, logo divide o produto, logo 2 divide 3 elevado a k mais 1. Qual que é o problema aqui? O problema é que faltou o caso base. Essa demonstração estaria absolutamente correta se a gente tivesse conseguido exibir um caso base e a partir dele todos os outros teriam sido verdadeiros. Aqui a gente mostrou apenas que se um deles é verdadeiro, o próximo também é. Mas faltou mostrar que pelo menos um deles é verdadeiro e de fato não é. Aqui não tem caso base, 2 não divide nenhuma potência de 3. O que isso aqui está mostrando é que caso 2 dividisse alguma potência de 3, 2 dividiria todas as potências de 3 a partir daquela. Então eu espero que esse exemplo tenha deixado muito claro que na estrutura de demonstração por indução é necessário você estabelecer casos base, pensar um pouco o que é que isso significa e estabelecer que um caso anterior implica um caso da frente. Tá bom? Último exemplo desse vídeo, eu quero relembrar aqui a sequência de Fibonacci, que foi uma das sequências que eu mostrei brevemente naquele primeiro vídeo sobre matemática discreta. É uma sequência em que os dois primeiros termos são definidos como iguais a 1, o A1 e o A2 são iguais a 1, e o termo AN, a partir de n igual a 3, é sempre a soma dos dois anteriores. E aqui eu já quero demonstrar, por indução, não uma fórmula fechada, mas eu quero demonstrar uma desigualdade. Eu quero demonstrar que o enésimo termo da sequência de Fibonacci é sempre menor ou igual do que a potência de 2 correspondendo àquele índice. Tá? Então a gente começa fazendo o quê? Fazendo os casos iniciais, os casos base. E aqui eu estou sendo até um pouco mais sucinto. Tá? Aqui eu estou escrevendo de forma sucinta. É ok escrever de forma sucinta, mas eu espero que vocês pratiquem escrevendo de forma detalhada. Porque é apenas com a prática que você ganha confiança para saber remover de uma escrita mais detalhada o que não é necessário para a compreensão do seu leitor, nem para que o seu leitor se convença do que você está escrevendo. Aqui eu escrevi de forma sucinta, então em vez de escrever caso base, 2 pontos, papapá, passo indutivo, 2 pontos, papapá, eu já estou dizendo que isso aqui é verdadeiro para n igual a 1 e n igual a 2, eu não estou nem exatamente verificando, fazendo as contas, porque aqui eu estou acreditando que todo mundo é capaz de verificar que 1 é menor ou igual do que 2 elevado a 1 e 1, que é o A2, é menor ou igual do que 2 elevado a 2.
E agora eu já estou indo em geral, é uma maneira de você colocar um conectivo que introduz o passo indutivo, o AN, que por definição é a soma dos dois termos anteriores. Agora eu vou aplicar minha hipótese de indução, então eu vou assumir que para cada um dos termos anteriores eu já demonstrei que eles são menores ou iguais do que 2 elevado ao índice. Então o AN-1 é menor ou igual do que 2 elevado a N-1, o AN-2 é menor ou igual do que 2 elevado a N-2. Tá? Aí agora eu vou fazer uma manipulação que vai ser muito útil para mim, vocês vão entender por quê. Eu vou dizer que 2 elevado a N-1 é igual a 2 elevado a N-1, mas o 2 elevado a N-2 é menor ou igual do que 2 elevado a N-1. Aqui eu tenho a soma de duas coisas iguais, que é igual a 2 vezes uma delas. E 2 vezes 2 elevado a N-1 é 2 elevado a N. Então eu fiz aparecer de forma explícita o que eu queria. Eu concluí que o AN é menor ou igual do que 2 elevado a N, porque aqui eu tenho uma sequência de igualdades e desigualdades, e estão todas para o mesmo lado. Eu concluí que o AN é menor ou igual do que 2 elevado a N, aplicando hipótese de indução nos casos anteriores e aplicando uma manipulação algébrica que foi relativamente simples para fazer de fato aparecer o que eu queria na minha fórmula. Tá bom? Então isso aqui é mais um exemplo de uma demonstração por indução, onde a gente focou na lógica da indução. E é isso que vocês precisam exercitar a partir de agora. Tá? Uma demonstração por indução, escrever demonstrações por indução não é algo que você vai decorar. Você precisa, após assistir esse vídeo, se não ficou claro, assista de novo. Se não gostou, assiste outro vídeo, leia os livros que eu estou recomendando, busca materiais. O importante aqui não é decorar, é entender a lógica. Depois que você entender a lógica, você vai tentar reproduzir em exemplos simples. Nas minhas notas de aula tem vários exemplos simples para vocês praticarem, nos livros também. Tenta praticar depois de entender a lógica. Você vai começar a absorver. Eu sei que isso não é fácil. Eu lembro quando eu aprendi a fazer demonstrações por indução pela primeira vez, estava no começo do meu bacharelado em matemática. Eu lembro que eu não achei isso tão simples. Então, eu sei, eu respeito a dificuldade inerente de entender isso pela primeira vez, mas eu garanto a vocês que é algo absolutamente alcançável se vocês tentarem entender a lógica e praticarem exemplos. Beleza? Até já!